A Divina Comédia, Dante Alighieri, Inferno, Canto 3. Por mim se chega a cidade dolente, de mim procedem os sofrimentos eternos, em mim se encontram as almas perdidas. Justiça moveu meu glorioso Criador. Construíram-me o poder divino, a mais alta sabedoria e o amor primordial. Antes de mim ninguém foi concebido, senão os seres eternos eu sou eternamente. Vocês que entram, deixem para trás toda a esperança. Contemplei estas palavras em cor muito escura, escritas no alto de um portal, e disse: Mestre, muito duras são essas palavras. E serenamente ele me respondeu: aqui é necessário deixar para trás todo o medo. Toda covardia deve morrer aqui. Pois encontramos o lugar do qual te falei, onde você verá o povo miserável que renunciou ao verdadeiro bem da razão. Então, com um olhar de alegre tranquilidade, ele pegou minha mão na sua e isso me encorajou, e embrenhei-me no mundo das coisas ocultas. Ali ouvi suspiros e queixas e gemidos, ecoando pelo ar escuro e sem estrelas, e então não pude conter minhas lágrimas. As várias línguas, as palavras desconhecidas, os lamentos misturados com gritos de raiva e estrépitos de palmas e vozes altas e baixas. Tudo compunha um tumulto sem fim, que se elevava em círculos pelo ar obscurecido, como a areia quando voa em redemoinhos. Então, confuso e horrorizado, perguntei: Mestre, que som é este que eu ouço? E quem é o povo que vive nessa miséria? E ele respondeu: nesta triste condição estão presas as almas da tripulação inglória, que viveu sem honras, mas também sem culpa. Entre elas estão os anjos covardes, que se abstiveram da rebelião declarada, mas egoístas também não foram leais a Deus. Os céus lançou fora, para que não manchassem sua beleza. Tampouco o inferno profundo os receberá, como os outros que se gloriam pela culpa obtida. E o que suportam eles, meu mestre, para que se lamentem em tom tão doloroso? Ele respondeu: em poucas palavras te direi. Não há esperança de morte para esses desgraçados. Tão obscura e miserável foi a vida que levaram, que eles agora invejam todos os outros sofrimentos. Deles o mundo não tem memória, a misericórdia e a justiça também os desprezam. Não falemos deles, apenas olhemos e passemos. Quando olhei novamente, eu vi um estandarte que, sempre girando, avançava com pressa, e não se firmava, e nada parecia sinalizar. E após ele seguiam tantas pessoas em longa procissão, e eu não podia acreditar que essa morte já tivesse desfeito tantas almas. E eis que entre essa multidão eu vi uma sombra que logo reconheci. Era a alma do covarde que fizera a grande renúncia. De imediato eu soube e tive a certeza de que aqueles eram da tribo dos covardes, raça desprezada por Deus e odiada por seus inimigos. Esses desgraçados que deixaram a vida sem vestígios estavam nus e eram picados com ferocidade pelas moscas e vespas que fervilhavam naquele lugar. O sangue extraído por elas manchava seus rostos, e misturado com suas lágrimas caía a seus pés, onde era sugado por vermes repugnantes. Lançando meus olhos além daqueles flagelados, vi uma multidão na margem de um grande rio, ao que eu disse: ó mestre, eu imploro, diga-me quem são estes, e por que parecem estar tão impacientes por cruzar esse rio? Como eu posso ver apesar dessa luz fraca? E ele disse: estas coisas ficarão claras para você quando nossos passos estiverem repousados sobre as aflitas margens do Aqueronte. Então, com os olhos envergonhados no chão, temendo enfadar seus ouvidos com perguntas,
Até chegarmos ao rio, fiquei em silêncio. E eis que em nossa direção, em um barco, aproximava-se um venerando de barba e cabelos brancos, que gritava: ó almas depravadas, encham-se de medo, esqueçam a esperança de um dia ver o céu. Eu vim para levá-los para outra margem, para a geada e para o fogo e para a noite eterna. E você, ó alma vivente, que se aproxima, retira-te entre os mortos. No entanto, eu não obedeci nem me movi ao seu comando. Por outros portos é que você deve passar. Se você deseja alcançar a outra margem, um barco mais leve deverá te carregar. E então meu guia disse: Caronte, não nos atormente, pois assim foi desejado pelo poder supremo, que faz tudo o que quer, portanto não pergunte mais. E então foram silenciadas as barbas peludas daquele velho, o piloto do rio nebuloso, que tinha rodas de chamas em volta de seus olhos. Mas todas as sombras nuas e exaustas haviam perdido a cor e rangiam os dentes ao ouvir suas palavras impiedosas. Eles amaldiçoavam a Deus e as suas famílias, a humanidade, o lugar e a hora em que nasceram, a semente de sua concepção e o ventre que os gerou. Eles se aglomeravam enquanto corriam, chorando em direção à praia amaldiçoada, predestinada para todo homem que não teme a Deus. O demônio Caronte, com os olhos sempre em brasas, fazia sinais para que todos embarcassem, e quem ousasse escapar apanhava com seu remo. E assim como caem as folhas desbotadas no outono, uma após a outra, até que por fim o galho vê todas as suas vestimentas espalhadas pelo chão, assim caminhava agora a semente de Adão. Um a um caíam precipitados daquela margem, como os tordos esvoaçantes, direto para a emboscada. Assim as águas sombrias são por eles cruzadas, e antes que eles alcancem a outra margem, novamente se reúne na praia outra multidão. Filho, disse o cortês mestre, entenda, todos que perecem assim sob a ira de Deus, de todos os lugares se reúnem nesta vertente. Eles estão ansiosos para cruzar o rio, pois suas vontades são instigadas pela justiça celestial, para que seu terror se transforme em desejo. Assim nenhuma alma viva nunca passou por aqui. Portanto, se Caronte se queixou contra você, agora sabes o que significam suas palavras. Quando ele pronunciou isso, a planície sombria tremeu, tão violentamente que o terror daquele instante, só de me lembrar agora, me banha em suor novamente. Um redemoinho subiu da terra encharcada de lágrimas, de onde crepitaram relâmpagos vermelhos e terríveis, uma luz que superou todos os meus sentidos, e inerte, em súbito sono, eu caí no chão. Esse canto 3 da Divina Comédia é o que mais me fascina. Ele tem muitas coisas interessantes, muitas imagens bonitas, né? E terríveis também. A primeira é a chegada dos dois poetas ao portal do inferno, onde eles leem essa inscrição em que o inferno se autodefine, né? Por mim se chega a cidade dolente, a cidade da dor. De mim procedem os sofrimentos eternos. Em mim se encontram as almas perdidas. Então, cidade dolente, sofrimentos eternos, almas perdidas, é o lugar mesmo do inferno, né? A justiça moveu meu Criador, meu glorioso Criador. Foi Deus que me fez, né? Por justiça, para condenar as almas. Construíram-me o poder divino, Deus, a mais alta sabedoria, Jesus, e o amor primordial, o Espírito Santo. Então aqui a Trindade já aparece nos seus atributos. Foi a Trindade que fez ali o inferno antes de fazer o homem. Antes de mim ninguém foi concebido, senão os seres eternos, os anjos. E eu sou eternamente. Vocês que entram, deixem para trás toda a esperança. Lasciate ogni esperança, voi que entrate. É a frase aí mais conhecida do inferno, né? O verso mais conhecido.
Lasciate ogni esperança, voi que entrate, Inferno 3, versículo 9. A esperança que foi dada aí dentro dessa caixa para Pandora, ela conseguiu trancá-la e soltar todos os outros males. Só ficou a esperança. E a esperança será um dos temas deste canto terceiro, que é o que eu mais gosto, como eu já falei. A esperança, né? Deixa a esperança. O Dante contempla aquelas palavras escritas ali, palavras escuras, né? E fica assustado. Então, são duras essas palavras. Vou perder a esperança e não vou voltar mais. Daí o Virgílio explica para ele que para ele é só uma etapa. Dante voltará do inferno. Ele não precisa ter medo, ele ainda não morreu. Então, ele vai passar e voltar. Toda covardia deve morrer aqui. Deixe para trás todo medo, diz Virgílio. Pois encontramos o lugar que te falei, onde estão as pessoas, o povo miserável que renunciou ao bem da razão. Aí o Dante, então, vê um olhar alegre no Virgílio e o Virgílio segura a mão de Dante. Isso o encorajou. E ele diz, né, embrenhei-me no mundo das coisas ocultas. Então eles vão entrar no reino das coisas misteriosas. Eu penso aqui nesse canto, lendo com muita reflexão, anotando. Olha, vocês verem aqui, né, que eu fiz tudo isso estudando, assim, tendo as minhas impressões depois de um longo tempo que eu já conheço essa obra, já li, né, reli várias vezes. Aqui nós temos momentos ou movimentos. O primeiro seria esse mesmo, da chegada ao portal do inferno, né, quando eles se deparam com essa inscrição. E eu fiz aqui, né, uma cartolina com o esquema do inferno. Aqui aqui estão os círculos, que à medida que formos lendo, eu vou preenchendo, colorindo. E eu coloquei aqui o Dante e o Virgílio na antecâmara do inferno. Perdão, eles vão passar aqui, eles estão aqui, ó, antes do primeiro círculo, que é no lugar dos ignaros, os covardes, aqueles que não decidiram nem pelo bem nem pelo mal. Então eles viveram na vida na neutralidade, viveram a vida neutros. Para Dante isso é terrível, que Dante tomava partido, seja político, seja na literatura, né? Então para ele, uma pessoa passar a vida inteira em cima do muro, né, nem para o bem nem para o mal, então ele não foi aceito nem para o céu, lá para cima, nem para o inferno. Então eles ficam aqui, ó, né, vagando nessa, que é o segundo momento aí do terceiro canto. Essas almas vagando no meio desse redemoinho e barulho, né, de vozes, estrépitos. Vamos conhecer esse momento aqui, né, o segundo momento. Ele começou a ouvir então suspiros, queixas, gemidos, ecoando pelo ar escuro e sem estrelas. E Dante não pode conter as lágrimas. É interessante, né, essa humanidade do Dante. Como eu já disse em outro vídeo, nós vamos acompanhar com os dois poetas os acontecimentos também desenrolando diante do leitor. Essa questão da instantaneidade dessa leitura. Você caminha com Dante. Ele não antecipa o futuro para nós. Tudo aqui acontece no tempo presente da leitura. Então você vai descobrindo as coisas, as almas penadas, os acontecimentos do texto junto com os dois poetas. Então o Dante fica impressionado, tem muitos suspiros, queixas em várias línguas, palavras desconexas, lamentos, gritos de raiva, estrépitos de palmas, vozes altas e baixas, um tumulto sem fim que se eleva para aqueles em círculos naquele ar obscurecido. E ele faz uma comparação, como a areia quando voa em redemoinhos. Essa areia turbulenta é um redemoinho. Então ele fica confuso e pergunta para o Virgílio, né, que som é este que ouço? Esse povo que vive nessa miséria? Então o Virgílio diz, né, nesta triste condição estão as almas da tripulação inglória, que viveu sem honras, mas também sem culpa. São os covardes, são os anjos covardes também, que se abstiveram da rebelião declarada contra Deus lá por Lúcifer no céu. Foram egoístas, não foram leais a Deus. Os céus lançou fora para que não manchassem sua beleza, a beleza do céu, né? Tampouco o inferno profundo os receberá, como os outros que se gloriam pela culpa obtida. Então eles nem são culpados
condenados, nem são condenados, nem são salvos. Então eles ficam no meio termo. E o Dante: e o que suportam eles, meu mestre, para que lamentem em tom tão doloroso? Ele respondeu: em poucas palavras te direi, não há esperança de morte para esses desgraçados. Nem morrer eles conseguem esperança. Tão obscura e miserável foi a vida que levaram, que eles agora invejam todos os outros sofrimentos. As pessoas que estão condenadas estão pagando por aquilo que fez, ou que foram salvas, etc. Aqui não. Aqui eles não têm nem justiça e nem misericórdia. A justiça e a misericórdia os desprezou. Não tem memória no mundo. Vamos embora, passemos. E aí Dante vê um estandarte avançando e girando e não se firmava. Nada parecia sinalizar. Esse estandarte que surge aqui, né, é um emblema da instabilidade, daqueles que nunca tomaram partido nem pelo bem nem pelo mal. Para alguém que sofreu tanto como Dante, não tomar partido, né, na política, nas artes ou qualquer coisa da vida, era um pecado imperdoável, né? A neutralidade. E é interessante aqui que Dante fica surpreso ao descobrir tal proporção da humanidade nesse meio termo tão lamentável entre o bem e o mal, e passar suas vidas em uma espécie de tanto faz. Então, assim, que coisa, né? E o Virgílio vai dizer que os anjos decaídos, que se deleitam em saber que suportam punição pior do que aqueles que permaneceram neutros. Então, os anjos caídos que estão no inferno, lá purgando os purgando por ter se rebelado contra Deus, eles estão mais felizes do que aqueles que estão neutros. Os neutros não sabem nem eles estão ali perdidos naquela antecâmara do inferno, né? Naquele lugar nebuloso, escuro, escutando só gemidos, sofrendo, né? E o Dante fica pressionado com essa multidão de tantas pessoas, né? E ele vai reconhecer, olha, a alma do covarde, eu reconheci, eu vi uma sombra ali, a alma do covarde que fizera a grande renúncia. É a primeira pessoa da época de Dante que ele põe aqui no inferno, né? E ele põe, nem entrou no inferno, é o Celestino V, o Papa, que foi eleito em 1294 e usou a tiara apenas por alguns meses. O Celestino V, não sei se eu falei quarto, Celestino V usou a tiara por alguns meses e renunciou. Ele foi eleito Papa em 1294. Isso é uma afronta para a igreja e para os italianos, né? Porque mesmo sendo virtuoso, o Celestino V desperdiçou de forma pusilânime a maior oportunidade de fazer o bem. Porque no lugar dele vai assumir o simoníaco Bonifácio VIII, que o Dante detestava. E o Dante vai referir depois ainda essa renúncia de Celestino V, lá aqui no inferno, canto 22, no canto 27, verso 104, ele vai falar ainda desse Celestino V, que é o primeiro a ser colocado aqui, né? Dante é muito corajoso de colocar um papa no inferno, né? A primeira pessoa que aparece aqui é um papa. E Dante vai dizer: de imediato eu tive a certeza de que aqueles eram da tribo dos covardes, dos neutros, né? Raça desprezada por Deus e odiada por seus inimigos, pelos inimigos de Deus. Esses desgraçados que deixaram a vida sem vestígios estavam nus e eram picados com ferocidade pelas moscas e vespas que fervilhavam naquele lugar. O sangue extraído por elas manchava seus rostos e, misturado com suas lágrimas, caía a seus pés, onde era sugado por vermes repugnantes. Então esse seria o segundo momento aqui do canto terceiro. O terceiro momento, que é o que eu mais gosto, é a presença então de um rio, o Aqueronte, onde vem então um barqueiro, o Caronte, que é um personagem mitológico usado também por Virgílio e retratado aqui por Gustavo Doré nessa imagem impressionante. Esse barqueiro tinha a função de levar as almas para o inferno. E o Dante vai usar aqui então essa imagem do barqueiro, que é uma imagem pagã, mitológica, e a coragem de Dante de usar fontes pagãs e também fontes bíblicas entre os personagens do seu drama. E no caso aqui o Caronte, um personagem usado por Virgílio. E o Dante diz, né, que eles começam a andar, levantam os olhos e vê esse rio. À margem de um grande rio, uma multidão.
E ele pergunta, né, pro Virgílio: ó mestre, eu imploro, diga-me quem são esses e por que parecem estar tão impacientes por cruzar o rio, quer ir direto para o inferno, né? Como eu posso ver apesar dessa fraca luz? Virgílio responde: estas coisas ficarão claras para você quando nossos passos estiverem repousados sobre as aflitas margens do Aqueronte. Nossa, amei esse verso. Nossos passos estiverem repousados sobre as aflitas águas do Aqueronte. Então, com olhos envergonhados, temendo enfadar seus ouvidos com perguntas, ele baixou os olhos, o Dante, né, e ficou em silêncio até chegar ao rio. Quando chegam no rio, perto do rio, em um barco surge o Caronte, um venerando de barba e cabelos brancos. Ele gritava: ó almas depravadas, encham-se de medo, esqueçam a esperança de um dia ver o céu. Olha o retomar da frase lá do Portal do Inferno, né? Esqueçam a esperança lasciate ogni speranza, voi che entrate. Eu vim para levá-los para outra margem, para a geada, para o fogo e para a noite eterna, os lugares do inferno, né? Caronte vai levar esses condenados. E você, ele olha para Dante, né? Ó alma vivente que se aproxima, retira de entre os mortos. Ele reconhece que Dante está vivo e Dante fala: eu não obedeci nem me movi ao seu comando. Por outros portos é que você deve passar. Se você deseja alcançar a outra margem, um barco mais leve deverá te carregar. Olha o que o Dante faz. Para o purgatório, é um anjo que tem que atravessar as almas pelo rio Tibre. Então Caronte fala: você não é do inferno, você vai para outra margem do purgatório, com outro barco, é um barco mais leve. Dante está dizendo, né, eu não tenho pecados, no fundo é isso, para ir para o inferno. E aqui ele coloca isso na boca do Caronte. O Caronte percebe que Dante não tem pecados que o condenem ao inferno. Então você deve buscar um barco mais leve, que é o barco do anjo lá do purgatório. Nós vamos ver isso depois no purgatório, canto 2, verso 100. E o Dante fica bravo porque ele não tem poder. O Caronte fica bravo porque ele não tem poder sobre Dante. Então o guia, que é o Virgílio, vai dizer: Caronte, não nos atormente, pois assim foi desejado pelo poder supremo, por Deus, né? Poder supremo maiúsculo. Deus que faz tudo o que quer. É Deus quem quis que Dante andasse por ali, né? Por aquelas bandas do inferno. É Deus que faz tudo o que quer, portanto não pergunte mais. E então foram silenciadas as barbas peludas daquele velho. Achei muito legal essa imagem, porque ele tinha tantas barbas que o Dante está falando, não dava nem para ver sua boca, né? O piloto do rio nebuloso, acho bonito demais as entrelinhas, saborear os versos, que tinha rodas de chamas em volta de seus olhos. Era um demônio, né, o Caronte. Horroroso, né? Mas todas as sombras nuas e exaustas haviam perdido a cor e rangiam os dentes. Então as almas que estavam ali esperando para serem atravessadas, eles estavam com medo, ranger os dentes. É uma expressão de Jesus no Evangelho, né? Ali na escuridão haverá choro e ranger de dentes. Ao ouvir suas palavras impiedosas, eles amaldiçoavam a Deus e as suas famílias, a humanidade, o lugar e a hora em que nasceram, a semente de sua concepção e o ventre que o gerou. Lembrei do profeta Jeremias, né? Então por que eu nasci aqui? Para vir para o inferno, né? Para morrer. Eles se aglomeravam enquanto corriam, chorando em direção à praia amaldiçoada, predestinada para todo homem que não teme a Deus. Então essa praia que é uma divisão mesmo aí, né, na vida. Você vai entrar para o inferno e não sair nunca mais. Olha que horror. Aqui o Caronte batendo nas almas. É um toque até de meio comédia aqui. Vai dizer assim, olha: o demônio Caronte, com os olhos sempre em brasas, fazia sinais para que todos embarcassem. Então os olhos do Caronte chamaram a atenção do poeta, né? E quem ousasse escapar apanhava com seu remo. O remo, ele jogava o remo nas costas da pessoa. Então é plástica a imagem, né? O texto é bem assim descritivo. Vem uma comparação: e assim como as folhas caem desbotadas no outono, uma após a outra, até que por fim o galho vê todas as vestimentas espalhadas pelo chão.
O Homero usa muitas comparações na Ilíada, na Odisseia. O Dante também aqui, como é próprio da poética, né, épica. E aqui o Dante observa a natureza, olha, as folhas desbotadas no outono caem uma após a outra, e o galho vê, ele dá dimensão humana ao galho. O galho vê todas as folhas como vestimentas espalhadas pelo chão. Então, além de fazer a comparação, ele mostra o galho pensando também nas folhas, como vestimentas bonitos demais, né? Assim a semente de Adão caminhava, o ser humano, né? Um a um caíam precipitados daquela margem, como os touros dos esvoaçantes direto para a emboscada. Uma outra comparação, vai aparecer muito na Divina Comédia, né? Então eles pulavam para dentro da barca como touro dos esvoaçantes caem na emboscada. Olha que interessante, né? São coisas da vida do Dante. Assim as águas sombrias por eles cruzadas, e antes que eles alcancem a outra margem, novamente se reúne na praia outra multidão. Então eles cruzam o rio e o Dante olha para trás, eles estão na barca do Caronte, é interessante isso. O Delacroix tem uma imagem interessante, né? Ele vê uma outra multidão lá, mas o que é isso, né? A multidão dos condenados não acaba mais. Vai sempre ali, né? Sempre o povo indo para o inferno. O Virgílio vai dizer: filho, entenda, todos que perecem assim, sob a ira de Deus, de todos os lugares se reúnem nesta vertente. O carinho de Virgílio por Dante, né? Filho, é aqui o lugar da condenação. Todos têm que passar por este vestíbulo, né? Para entrar nos círculos. Cada círculo, são 9 círculos, e muitos são divididos em partes, né? Vamos passar por tudo isso, né? Então esses círculos são os lugares das almas que perecem sob a ira de Deus. Eles estão ansiosos para cruzar o rio, pois suas vontades são instigadas pela justiça celestial para que seu terror se transforme em desejo. Então há aqui, né, esse binômio, vontade e justiça, são instigados, né? Terror e desejo. Os condenados anseiam para receberem o devido castigo, né? Pereceram sobre a ira de Deus, pecaram, então eles anseiam por estar no castigo, né? Por receberem o castigo. Assim nenhuma alma viva nunca passou por aqui. Portanto, se Caronte se queixou contra você, agora sabes o que significam suas palavras. Ele não tem poder sobre você. Você não vai ficar aqui, você não vai perecer no inferno. Então esse seria o terceiro momento. Primeiro a chegada de Virgílio e Dante no portal do inferno, leem as palavras, Dante fica meio receoso, Virgílio fala: não, vamos, segura a mão do Dante. O segundo momento são as almas dos ignaros, dos covardes, que não decidiram nem pelo bem nem pelo mal, estão ali chorando, mordidos, picados por vespas. Ele vê o Celestino V, que era um papa, renunciou ao papado. Depois, o terceiro momento, a travessia do rio Aqueronte, o diálogo com o Caronte, e esse momento aqui em que eles atravessam esse rio e veem outras almas chegando. E a conclusão: quando ele pronunciou isso, a planície sombria tremeu. Acontece um terremoto que se abre no inferno para receber as almas dos condenados. Então vão recebendo as almas. Por outro lado, quando qualquer alma purificada é liberada do purgatório para o céu, a montanha da purificação estremece de alegria. Vamos ver isso no Purgatório 21, verso 58. Aqui acontece um terremoto para catar aí os condenados, tão violentamente que o terror daquele instante, só de me lembrar agora, no presente, né, me banha em suor novamente. O Dante, só de lembrar no presente, fica assustado daquele terremoto. Um redemoinho subiu da terra encharcada de lágrimas. Olha que bonito. Triste, né? Lágrimas dos condenados. De onde crepitaram relâmpagos vermelhos e terríveis. Uma luz que superou todos os meus sentidos. Então aqui o Dante não suporta o terror desse terremoto que engole os condenados. Ele não compreende pelos sentidos humanos. E o último verso: e inerte em súbito sono, desmaio, né? Eu caí no chão. E inerte em súbito sono, eu caí no chão. Caí morto, né? Ele fala como cai um corpo morto. Tudo isso que eles viveram neste canto terceiro, que é o que eu mais gosto, não sei porquê. Acho que é por causa do Caronte. Eu fico impressionado com esse barco.
era só o vestíbulo do inferno, a antecâmara. Horrores maiores esperam os dois poetas. Eles vão entrar então no primeiro círculo, que é o limbo, onde estão os virtuosos anteriores a Cristo, os profetas, os filósofos que buscaram a sabedoria e as crianças não batizadas. Então esse é o terceiro canto da Divina Comédia. Maravilhoso. Até o próximo vídeo, um abraço, até mais.